Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Daniel Azevedo. Ele é médico e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né? Ele nos fala aí sobre a situação da pandemia do coronavírus. Bom dia, Daniel Azevedo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Fala um pouco pra gente, Daniel, né, como é que vocês veem aí, né? Você é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a população idosa aí está entre as mais afetadas. Como é que está a situação? Assim, melhorou? No começo, assim, existia um grande medo em relação à população da terceira idade, a população idosa. Os idosos do nosso país estão se protegendo de uma maneira eficaz ou o pessoal não está tomando todos os cuidados necessários? Qual que é a sua percepção como geriatra e geriatra de uma maneira geral? Digo um tanto para vocês, Luciano. Digo principalmente que o problema não passou e a gente precisa reforçar essa impressão, para que as pessoas não tenham a ideia de que essa pandemia está concluída e que as coisas possam voltar ao normal. Estamos muito longe disso acontecer ainda. E me parece, né, como você aí bem destacou, a população idosa como a população de maior risco para contrair esse vírus e ter apresentações mais graves, me parece, Luciano, que existe aí uma falta de solidariedade, sabe? A gente está vendo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, a gente está vendo muita gente jovem que precisou voltar ao trabalho, que está aí fazendo as suas atividades do dia a dia, mas sem tomar as devidas precauções. E essas pessoas agora voltam para as suas casas no final do dia e colocam em risco justamente as pessoas idosas que passaram os últimos 5 meses em total isolamento. Então, essa é uma atitude que a gente tem que prevenir, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Estou dizendo, então, que as pessoas mais jovens podem e devem trabalhar, claro, principalmente para garantir o sustento das famílias, mas que elas precisam se proteger, usar máscara, lavagem frequente das mãos, álcool gel, chegou em casa da rua, vai direto para o banho, e isso vai deixar os idosos que coabitam com essas pessoas mais seguros. O Daniel, aqui é o Fábio. Em relação ao aplicativo, você pode explicar melhor para a gente o que se trata esse aplicativo? Com todo prazer, Fábio. Eu sou membro da Comissão de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Há vários anos, nós estamos preocupados aqui com a questão da comunicação de vontades das pessoas idosas ao final da vida. Estamos falando aqui do tema da autonomia. Autonomia significa a capacidade de autodeterminação, de fazer escolhas. Você, assim como eu, Fábio, você gosta de escolher as coisas para o seu dia a dia. Claro. Você gosta de escolher o que você vai comer, para onde você vai viajar, né? Se é que ainda vai poder viajar depois dessa encrenca toda. Mas a gente gosta, sim, de dizer o que vai ser feito com a gente. Quando a gente traz esse assunto da autonomia para a saúde, isso fica ainda mais importante, porque em algum momento, todos nós estaremos próximos do final da nossa vida. E aí, a gente gostaria de dizer sempre que tratamentos a gente deseja ou não receber no final da vida. Então, esse aplicativo que se chama Minhas Vontades, ele nasce do nosso desejo, enquanto Comissão de Cuidados Paliativos, de trazer para a população brasileira a ideia de que é possível permanecer como protagonista do final da sua vida. Doutor, o senhor falou aí do Rio de Janeiro, eu estava lembrando aí de uma cena que marcou, acho que todos nós brasileiros durante essa pandemia, que era um senhor idoso, não sei se você viu isso, Fábio, um senhor idoso, tinha um protesto na praia de Copacabana, e um senhor idoso derrubando as cruzes ali, né, uma espécie de uma negação mesmo ali da pandemia. Aí veio um outro senhor que tinha perdido um filho e levantou as cruzes e tal. Eu vendo você falar, eu fiquei com isso na cabeça e fico imaginando assim,
Existe uma negação da doença aí por parte da população idosa, ou isso é de uma maneira geral? Como é que hoje o idoso vê a pandemia e a possibilidade de contrair a doença? De uma maneira geral, o que pensa o idoso? Aí, com base na prática mesmo do senhor de consultório, de atendimento a pessoas da terceira idade. Luciano, eu penso que seja muito difícil, se não impossível, generalizar essa figura, o idoso. Com certeza. Diante dessa situação aí absolutamente sem precedentes, que é essa pandemia, as reações mentais, emocionais, elas são de uma ordem muito diversa. Então, você pode ter, sim, pessoas que não conseguem lidar com essa situação, que negam, que vão para a rua sem máscara, que se recusam a seguir as medidas sanitárias. E, por outro lado, você tem reações extremas também, de tristeza, de ansiedade, que a gente tem visto muito, de um isolamento emocional gritante. E também me cabe destacar, enquanto geriatra, né, que a gente tem visto um aspecto muito positivo relacionado a essa doença, que é de outros familiares, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, netos, né, que ficam preocupados com os avós e começam, então, a provocar alguns profissionais da saúde para que, à distância, deem algum tipo de atendimento e de suporte para esses avós. E aqui o grande exemplo seriam os profissionais da psicologia, né? Então, a gente tem de tudo, assim, é um caldeirão de situações possíveis. E a gente pensa que o aplicativo possa, assim, quem sabe, ser útil para provocar mais algumas reflexões nesses tempos tão difíceis. E, doutor Daniel, esse aplicativo, como é que a gente faz para baixá-lo? É fácil utilizá-lo? Explica para a gente aí o passo a passo para ter esse aplicativo no celular. Olha, Fábio, é muito fácil. Basta você entrar, se você usa Android ou se você usa Apple, entra na loja onde você costuma baixar os aplicativos, ele é gratuito. Você digita lá Minhas Vontades, no plural, e você vai conseguir baixar imediatamente. A partir daí, o que esse aplicativo propõe é um pouquinho de teoria, para que a gente saiba do que está falando, né? Ele tem uma ideia de que você consiga, depois de ler esse pouquinho de teoria e seguir 5 passos bastante simples, que você consiga redigir um documento que se chama Diretiva Antecipada de Vontade. Eu penso que aqui valia uma explicação para vocês e para quem estiver assistindo a gente. Por gentileza. Uma diretiva antecipada de vontade, às vezes é noticiada aí na mídia como testamento vital, mas esses termos eles não são sinônimos. O testamento vital é um documento onde a pessoa pode deixar explicitada suas vontades referentes ao final da vida. Atenção, que apesar de se chamar testamento, não tem nada a ver com bens e finanças da pessoa. Diz respeito exclusivamente a questões da saúde. Então, a pessoa registra ali, por exemplo, os tratamentos que ela aceitaria ou não aceitaria receber. Esse é o testamento vital. Tem uma outra coisa que se chama o mandato duradouro. O mandato duradouro é a nomeação da pessoa de um ou mais porta-vozes para ela, se ela estiver numa situação de saúde grave e não conseguir se comunicar. Então, essas pessoas vão responder por ela. Agora eu chego onde eu queria. Uma diretiva antecipada de vontade, ela une essas duas estruturas. É um documento onde você diz como gostaria de ser tratado ao final da sua vida, se você perder a capacidade de se comunicar por alguma doença, e você nomeia um ou mais procuradores da saúde para falarem por você com a equipe de saúde. Então, desde 2012, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, por meio de uma resolução 1996, ele orienta que os médicos conversem com os seus pacientes sobre valores e preferências dessas pessoas ao final da vida. Tudo isso é para que a gente possa dar o tratamento coerente para aquela pessoa. Assim como eu disse ainda há pouco que não existe um estereótipo de idoso, não existe um pacote de tratamento que a gente tenha que fazer ao final da vida. A gente deve fazer, sim, os tratamentos que estejam de acordo com a biografia e com as vontades daquela pessoa. Então, para concluir esse pensamento,
O aplicativo, ele foi criado porque nós identificamos que as pessoas tinham interesse de redigir esse documento, a diretiva antecipada de vontade, mas elas não sabiam como fazer isso. Então, por meio do aplicativo, elas conseguem com muita facilidade, porque ele é bastante intuitivo, e desde já eu convido vocês, Fábio e Luciano, a explorarem esse aplicativo. Então, as pessoas conseguem seguir aquele percurso e, no final, elas têm uma diretiva antecipada de vontade pronta. Mas atenção, esse não é um documento para uma pessoa que está doente. Isso não é para a pessoa receber o diagnóstico de uma doença muito grave, muito avançada, e aí sim sentar para se dedicar a escrever isso no aplicativo. Não é não. Isso vale para qualquer pessoa em idade legal. Até porque, pessoal, imprevistos acontecem. Nós acabamos de ver aí na entrevista da Mariana, né? Estava no melhor cenário possível e começou a falhar a conexão. Então, nós precisamos estar preparados para esses imprevistos. E o aplicativo dá para a gente essa segurança de que a nossa vontade vai ser respeitada. Agora, doutor Daniel, o senhor nos explicando aí o aplicativo, me bateu uma curiosidade. Às vezes, as pessoas idosas, elas têm já uma idade ali mais avançada, mas elas se sentem muito jovens. E elas não querem serem vistas como pessoas idosas. Como que é a receptividade desse idoso em relação ao aplicativo com determinadas perguntas que lhes são feitas? Eles entendem que aquilo dali é uma hipótese ou muitas vezes o idoso ele se sente um pouco incomodado de tocar em determinados assuntos ali porque ele se encontra em perfeito estado de saúde, ele julga-se jovem ainda. Como é que é essa relação com o idoso na hora de responder a essas perguntas? E complementando a pergunta do Fábio, como que é essa relação com o aplicativo, né? Porque geralmente o idoso, existe também a questão da inclusão digital ali, né? Muitos idosos ali podem, digo podem porque tem muitos idosos que estão, enfim, plenamente adaptados. Um ou outro pode ter aí uma dificuldade para entender essa história do aplicativo, enfim. Queria complementar essa pergunta do Fábio também. Vocês estão trazendo pontos muito valiosos, né? Antes de mais nada, Fábio, a velhice ela não é um marco etário propriamente dito, embora as sociedades precisem utilizar uma idade determinada para dizer se a partir dali a pessoa é ou não idosa. E isso traz uma série de benefícios sociais, por exemplo, de a pessoa poder pagar meia entrada no cinema, se é que ainda vai existir cinema, de a pessoa poder andar de graça num transporte público e por aí vai, né? Mas a velhice é muito mais do que isso. A velhice ela é uma construção social. Ela não é dada, ela é construída pelos diversos atores envolvidos. E nesse cenário de construção é que a gente pode ter isso que você descreveu, uma pessoa que tem, sei lá, 70, 80 anos e não se considera idosa. Aqui perto de onde eu moro, na praia de Copacabana, tem ali uma rede de peteca, e você vê, tem idosos ali de certamente mais de 80 anos, musculosos, bronzeados, que estão lá felizes jogando a sua peteca. Será que eles se consideram pessoas idosas? E doutor, essa é uma boa pergunta. Doutor, Copacabana é um dos bairros do Brasil que tem a maior população de idosos do país, né? Mais do que do Brasil, do mundo, né? É um bairro assim reconhecido pela concentração da população idosa. Então, assim, esse aplicativo ele não foi desenvolvido para uso exclusivo por pessoas idosas, embora ele esteja sendo lançado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Nós queremos acreditar que ele vá para muito além da população geriátrica, que ele possa ser usado por pessoas de todas as faixas etárias, desde que em idade legal para determinar as suas vontades. E aí, quando você coloca, Luciano, a questão da inclusão digital, muito bem lembrada, por sinal, eu vou de novo fazer referência à pandemia, porque o que houve foi assim um crescimento exponencial do uso de aplicativos, de tecnologia pelas pessoas idosas, até para permitir o vínculo com as famílias por meio remoto, né? Então, aqui me cabe, enquanto geriatra, lembrar que não é pelo fato de uma pessoa ser idosa que ela não consegue
lidar com o telefone celular ou fazer uma chamada por Skype ou acessar uma Smart TV. Ela tem, muitas vezes, a capacidade de aprender a mexer nessas novas tecnologias. Claro que ela precisa ter acesso a isso, que vai depender de questões financeiras, né? Quem vai ensinar e por aí vai. Mas a gente pode olhar para a pessoa idosa não pelo lado das limitações que ela apresenta, mas talvez pelo lado das possibilidades, das oportunidades que ela tem. Doutor, voltando ao aplicativo aí, né, ele ensina a elaborar chamadas diretivas antecipadas de vontade, né? O senhor falou aí o que significa e também como a SBGG avalia a importância, a Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria avalia a importância desse aplicativo para a vida dos idosos. Olha, a gente acredita que esse aplicativo seja absolutamente pioneiro no cenário da saúde brasileira. Nunca houve algo parecido por aqui. E, quem sabe, ele não seja uma provocação inicial para que as pessoas idosas comecem a conversar com os seus familiares, com os seus médicos, com os demais profissionais da saúde que cuidam delas, sobre o que realmente interessa para elas ao final da vida, sobre como elas gostariam de ser tratadas. Porque a gente só consegue individualizar esse tratamento quando a gente pergunta, quando essa conversa teve lugar. Então, a nossa crença, o nosso desejo é que esse aplicativo venha, assim, para revolucionar esse cenário brasileiro e que as pessoas percam, digamos assim, o pudor, se não o medo, de conversar sobre esse assunto. É muito importante abrir essa conversa franca sobre o final da vida de cada um. E, doutor Daniel, o aplicativo está sendo lançado no momento que a gente ainda vive a pandemia. Então, principalmente os idosos que pertencem ao grupo de risco, muitas vezes eles podem estar usando o aplicativo e, ao mesmo tempo, acontecer a infelicidade de serem infectados pelo vírus, pelo coronavírus. O senhor acha que esse tipo de aplicativo pode ajudar um idoso que venha a ser infectado a tratar melhor a doença, a ter um diálogo mais franco junto com os médicos ou com a família, utilizando o aplicativo? Então, Fábio, essa é uma pergunta um pouco mais difícil, porque certamente o aplicativo ele não tem relação com o tratamento da doença. Ele não é um aplicativo de tratamento, ele é um aplicativo de cuidado, que especifica como a pessoa gostaria de ser cuidada. E aí também eu preciso destacar que a infecção pelo novo coronavírus, ela é, pelo menos potencialmente, curável. Então, esse aplicativo, ele diz respeito a situações de terminalidade da vida. Quando a pessoa já recebeu um diagnóstico de uma doença que tem um curso que a gente conhece e que está encaminhando a pessoa para o seu evento final, para a sua morte. Então, no caso da infecção pelo novo coronavírus, isso não tem, assim, a mesma validade, eu diria, né? Porque a gente está falando de uma outra situação em que possivelmente a pessoa vai ser submetida a todos os recursos disponíveis para que ela seja mantida viva. O aplicativo está disponível, doutor, para os idosos em todo o território nacional? Está disponível e eu conclamo as pessoas idosas que estejam nos assistindo, também os seus familiares, todos que tiverem interesse nessa temática, a baixar esse aplicativo pelas respectivas lojas. De novo, ele está disponível para todas as plataformas e a gente quer muito que as pessoas comecem a usar e que esse tema floresça, que isso comece a ser discutido por todo o Brasil. Tá certo, doutor. Doutor, vou aproveitar aqui a entrevista. Já vou chamar o senhor para participar de um programa aqui com a gente, o Alesp Conecta. Se o senhor tiver disponibilidade de participar com a gente de um programa falando do aplicativo e dessas questões que a gente debateu aqui, a gente agradece o senhor. Eu aceito com muito prazer, Luciano, e fecho aqui com você e com o Fábio um pacto. Convido vocês a baixarem o aplicativo aí, novamente estou insistindo nisso, para que vocês, quem sabe, possam até me dar um retorno sobre ele. Tá certo. Depois a gente entra em contato com o senhor para definir o programa. Muito obrigado pela participação do senhor e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Até a próxima.